Bom, pessoal, muito obrigado, boa tarde, obrigado por me apresentar. Eu queria começar, enquanto a gente coloca a apresentação, eu queria agradecer à ABMEC RS pelo convite, agradecer ao Guto Rios também, que fez o contato aí comigo. A apresentação aqui, pessoal, vai ser sobre gestão e operação, gestão de manutenção e operação de instalações de ar-condicionado. Eu trabalho, a operação e manutenção está no meu dia a dia, né? Eu trabalho nessa área já faz algum tempo, então eu tenho a missão essa de atender demandas legais, de executar os planos de manutenção, tentar tornar a manutenção cada vez melhor. Então eu vou tentar trazer um pouco dessa experiência que eu tive nesses anos de uma maneira prática, falando um pouco da manutenção mesmo em operação, trazendo alguns casos práticos e relacionando isso com a questão das demandas legais. Bom, tenho 2 slides aqui só para falar sobre a ASHRAE, tá? Como estou aqui representando o capítulo Sul. Para os que não conhecem, a ASHRAE é uma associação com sede nos Estados Unidos, mas que atua aí no mundo inteiro, né? Está completando 125 anos esse ano. São 197 capítulos aí espalhados ao longo do mundo, então são os chapters, né? A maneira como a entidade se atua no mundo. E são mais de 56 mil membros. E a ASHRAE é referência em publicações técnicas, né? A ASHRAE é referência em publicações técnicas, então são muitas normas e boas práticas que são publicadas. No Brasil, então, rapidamente, nós temos o Brasil Chapter, com cerca de 310 membros, e nós temos o Chapter Sul, South Brasil Chapter, com 108 membros, né, do qual eu faço parte. O capítulo Sul é muito recente, de 2019, tá? Atende aí os estados do Sul, e também, além dos membros, nós temos 3 grupos estudantis, né? Um na PUC do Paraná, um na UFSC e um na PUC do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, para começar então aqui o nosso assunto, eu resolvi trazer o tema presidencial do ex-presidente da entidade da ASHRAE no mundo, tá? Que foi o Daryl Boyce. O tema presidencial dele, que cada gestão sempre tem um tema, né? Foi justamente construindo para pessoas e desempenho, alcançando excelência operacional. Então, tudo a ver com o nosso tema aqui, né? O Daryl Boyce foi um profissional que veio dessa área e ele abordou esse tema na gestão. Então, pegando esse link, quando ele diz ali pessoas, né, então a gente está colocando foco nas pessoas. E quando a gente olha uma instalação, um empreendimento dessa perspectiva, a gente para pensar que não adianta o projeto ter qualidade se ele não for bem instalado. E, obviamente, também não adianta ele ser bem instalado se não for bem operado, e não adianta ser bem instalado, operado, se não tiver manutenção. Isso do ponto de vista do usuário da edificação. Então, agora eu trago uma definição aqui. O que seria operação e manutenção? A manutenção e operação são um conjunto de tarefas realizadas para garantir que os sistemas da edificação estejam funcionalmente disponíveis em níveis aceitáveis. Tanto a operação quanto a manutenção impactam no desempenho da edificação, que é a capacidade em cumprir a sua intenção de projeto. Então, essa parte da intenção de projeto é muito importante, porque a questão do atendimento à qualidade do ar, todos os requisitos legais, eles têm que ser previstos no projeto, né? E a operação e manutenção tem que trabalhar para cumprir, fazer com que o projeto cumpra a sua intenção. E quando focamos em pessoas em desempenho, nós percebemos que o PMOC ele é uma demanda legal.
Porém, mais do que isso, ele é manter e operar o sistema com foco nos usuários. E além da qualidade do ar, nós temos que pensar também que o PMOC, que é um plano de manutenção e operação, ele vai ser fundamental para confiabilidade e eficiência energética. O Turbini também comentou dos hospitais, por exemplo. Imagina você em um hospital não ter confiabilidade no equipamento. Ou mesmo em um prédio comercial, em janeiro, no verão, uma reunião importante vai acontecer e o sistema para. Qual é o impacto disso para as atividades da empresa? Então, e a questão de eficiência energética, certo? Não adianta o projeto ser eficiente e você não operar o sistema de maneira eficiente. Então, esse é um slide que foi traduzido da apresentação do Darryl Boyce, rapidamente, para mostrar que, na prática, muitas vezes as instalações têm equipamentos robustos, mas nem sempre funcionais, com controles difíceis de gerenciar, com comissionamento insuficiente, muito comum, e aí acabamos tendo um consumo elevado de energia. Aqui foi o foco energia, mas com certeza a qualidade do ar também pode ficar comprometida. Então, isso foi uma introdução, Vamos agora para o conteúdo aí do PMOC. Eu preferi, a manutenção e a operação são temas gigantescos, Então, a maneira como eu achei melhor de abordar aqui foi primeiro falar de manutenção e aí separar primeiro em aspectos legais. Bom, já é de conhecimento dos senhores que a manutenção é necessária e obrigatória com a lei do PMOC aí de 2018. Já vinha antes com a portaria do Ministério da Saúde. Mas quais parâmetros e práticas que são recomendadas? Então, vou ler rapidamente o parágrafo único da lei. Os padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos, inclusive temperatura, umidade, taxa de renovação, são os regulamentados pela Resolução 9 e suas posteriores alterações, assim como as normas técnicas da BNT. Bom, pessoal, então, eu sei que não dá para enxergar aqui, tá? Mas só para ter uma ideia de que são muitas normas que tratam de ar-condicionado, tá? E eu filtrei aqui algumas que eu achei que seriam as mais importantes de falar aqui, na verdade, passar rapidamente aqui, tá? O fato é o seguinte, nós que trabalhamos nessa área, nós temos que conhecer as normas. Por mais que você não vá executar um serviço de higienização, por exemplo, talvez você precise contratar, você tem que definir um escopo, você tem que supervisionar, fiscalizar, ou você vai executar esse serviço. Então, a primeira que aparece aqui é a 14679, a parte de serviços de higienização, certo? A 15848, que vai falar que é a nossa norma de qualidade do ar interior. Nessa norma, por exemplo, tem um procedimento para ver se o duto está limpo ou não, tem um parâmetro que é o que é limpo e o que não é, tem recomendações de manutenção. A 16401, que vai falar de projeto, de qualidade do ar também, e da parte de conforto térmico. A 7256, que vai falar de hospitais, para quem for atuar em hospitais. A 13971 tem uma extensa lista de serviços de manutenção programada, que vai ajudar na composição do PMOC. Depois nós temos a 16101, que vai falar dos filtros, quem vai trabalhar ou prestando serviço, ou prestando uma consultoria, ou trabalhando em uma instalação que vai especificar, vai precisar comprar filtros, vai ter que conhecer a classificação. E ainda falando de filtros, nós temos as NBR ISO 16890, que são normas novas, que são traduções da norma da ISO, estão aí mudando a classificação de filtros, que nós estamos acostumados. Então, o profissional dessa área também é importante já ir conhecendo sobre isso. Os maiores fabricantes de filtros no Brasil já têm produtos, já oferecem produtos com classificação conforme essa norma. Então, já tem muito conteúdo para se estudar sobre isso. Isso foi um apanhado geral assim, da questão do atendimento às demandas legais.
Tá? Agora, eu gostaria de comentar sobre manutenção, sobre os diferentes tipos de manutenção, fazer um link, né, com casos práticos e também referenciar a questão da legislação. Nós temos diferentes tipos, então, de manutenção. Manutenção corretiva, tanto não planejada quanto planejada. Temos manutenção preventiva, preditiva. Muitas vezes se fala em manutenção detectiva também. E a parte da engenharia de manutenção, que aí vai envolver análise de falhas e outras metodologias. Bom, pessoal, manutenção corretiva. Então, quando um equipamento apresenta um defeito ou um desempenho diferente do esperado. Não necessariamente é uma emergência, certo? A corretiva pode ser planejada. Ocorre, por exemplo, por uma decisão em função de um acompanhamento preditivo, certo? A própria medição de sujidade em um duto, periódica, conforme a NBR que eu comentei, e a decisão de agendar uma limpeza, não deixa de ser uma corretiva planejada. Então, a parada do equipamento para manutenção ela é planejada, tratada como um projeto, de maneira que o tempo e os recursos são otimizados. Por exemplo, na inspeção operacional, verifica-se uma trinca numa válvula de água gelada. Posteriormente, a corretiva planejada é agendada com a parada segura do equipamento. Ou então, na inspeção de limpeza no duto de ar, verifica-se que o nível de sujidade está acima do limite conforme a NBR 15848, então se agenda uma limpeza programada do duto. E a não planejada? É quando a falha ocorre de maneira aleatória, então não há tempo para o planejamento e pode danificar o equipamento. Não é você que desliga o equipamento ele falha. Então exemplos, né, paradas inesperadas, um desarme de um compressor, um rompimento de uma correia, por exemplo. Chegamos agora então na preventiva, né? Acho que é a mais comum, né? Então é uma atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda queda de desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos de tempo. Então aqui tem a questão dos filtros, né? Substituição de filtros por tempo, substituição de óleo de compressor, limpeza periódica de condensadores, limpeza de bandejas, certo? E aí, pessoal, agora fazendo um parênteses na manutenção preventiva, se vocês entrarem então no site da Anvisa, né, digitarem lá em legislação, digitarem qualidade do ar, aparece a resolução 9, né, que é vigente desde 2003. E essa resolução, como acredito que a maioria conhece, ela traz então uma manutenção preventiva. Então ela já traz atividades com intervalos específicos de tempo que a manutenção tem que fazer. Como, por exemplo, ali, unidades filtrantes, limpeza mensal ou, quando descartável, até a sua obliteração no máximo 3 meses. Com relação à preventiva, pessoal, também tem a NBR 13971, que eu já tinha comentado, que traz uma extensa lista de atividades de manutenção programada. Nessa norma, as atividades são separadas por periódicas e conforme necessidade. Então, na prática, existem muitas atividades que diz, você tem que fazer periódico, mas o tempo fica a cargo do profissional habilitado para definir. E outras atividades, muitas atividades periódicas são de verificação. E aí outras atividades são conforme necessidade, né? Então a gente já vê aí a questão da manutenção preditiva, que eu vou falar em seguida, né? Que é quando a gente também conhece essa manutenção sob condição, certo? Ou com base no estado do equipamento. Então é uma atuação realizada com base em uma modificação de um parâmetro de condição ou de desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática, certo? Então aqui o próprio monitoramento do desempenho de um equipamento é uma preditiva, a questão do monitoramento do delta de pressão dos filtros, né? A análise de óleo, análise de vibração em um equipamento rotativo, certo? Dessa parte de preditiva,
eu quero citar agora aqui, fazer um outro parênteses, citar esse guia, né? Guia para a inspeção de sistemas de ar-condicionado. Foi um guia elaborado pela Abrava e o Qualindor, que é o Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interno, né, da Abrava. Tá aí o link depois, para quem não conhece e quiser fazer o download, é um documento gratuito. Esse documento, então, ele serve para orientar profissionais que atuam em inspeção, fiscalização, auditoria, gerenciamento, né? Então, na minha visão, ele é um documento importante tanto para quem presta um serviço, para quem precisa sensibilizar um cliente ou o seu superior na empresa da importância do plano de manutenção, porque ele é um guia para o inspetor também, né? Avaliar se a instalação está conforme. Então ele é um bom guia para você pensar assim, será que eu estou fazendo tudo corretamente, como está sendo cobrado, certo? Então ali aparecem, pessoal, as normas e leis consultadas, são as que nós comentamos aqui, né? Primeiro a lei do PMOC, é claro, a portaria do Ministério da Saúde, a resolução 9, a 16401, a norma de higienização, a nossa norma de manutenção programada e a 15848, que é a nossa norma de qualidade do ar. Então, aí estão praticamente as mais importantes, assim, eu diria, certo? Então aqui apenas documentos básicos que esse guia pede, tá? O próprio PMOC, a ART, a planta do sistema e as análises de qualidade do ar, tá? Mas o que eu quero mostrar mesmo, bom, tem muitas coisas além disso que é cobrado, né? Depois, quem tiver interesse em não conhecer aí no documento, pode olhar, mas o que eu quero mostrar aqui mais é com relação à preditiva, que nós estávamos falando. O primeiro item aqui avaliado é a parte de filtros de ar. Então vamos lá, filtros descartáveis, verificar se existe manômetro, medidor de diferencial de pressão. Existindo, verificar se o valor indicado está acima do valor informado pelo fabricante para perda de carga. Se estiver, deverá ser substituído. Para valor igual ou inferior ao indicado, o filtro ainda está adequado. Se não tiver manômetro, a cada 90 dias, conforme a resolução 9. Então assim, hoje é aceito você aplicar a preditiva para monitorar o desempenho do seu filtro. Bom, pessoal, eu trouxe algumas imagens aí, continuando nesse parênteses, sobre preditiva do local onde eu trabalho. Aqui são 2 unidades de tratamento de ar, certo? São com 100% de ar externo. Aqui vocês já conseguem ter uma ideia do tamanho, né, do equipamento. Aqui são portas, tá? Do tamanho de uma pessoa, certo? Essas unidades, elas são para climatização de salas limpas, para pressurização do ambiente também, que tem que trabalhar com pressão positiva. Então vocês já imaginam a quantidade de filtros que tem um equipamento desses, né? São 4 etapas de filtração, tem filtros Manta G3 na entrada, depois tem filtros G4, filtros F9, filtros absolutos, H14. Então aqui, uma imagem de um manômetro, certo? Está medindo ali em torno de 50 milímetros de água, mais ou menos 500 pascal. Um valor alto, mas é para um filtro absoluto. Então assim, pessoal, a preditiva, como que ela pode funcionar, certo? Pode ocorrer uma inspeção operacional e ela pode ser feita pela operação, certo? Onde é registrado os diferenciais de pressão dos filtros. Essa informação é guardada em uma planilha ou em um software de gerenciamento e uma condição específica, programada pelo engenheiro ou pelo técnico, dispara uma ordem de serviço para fazer a troca. Aqui eu mostro uma imagem desses filtros antes trocados, tá? Notem que estão um pouco sujos. Eu coloquei aqui com tudo, né? Bom, mas o que eu quero comentar aqui, pessoal, é o seguinte: na preditiva, a gente não pode simplesmente confiar no instrumento e pronto, né? Porque começam a aparecer outras questões, tá? Então, por exemplo, o filtro está rígido o suficiente, ainda não chegou na perda de carga, já passou 4 meses, 5 meses, vamos supor.
O filtro está rígido, ele não pegou muita umidade, esse papelão aqui não ficou com falta de rigidez. As vedações dos filtros estão ok. O filtro ele tem a manta aqui, mas ele tem uma vedação com a moldura. Essa vedação está funcionando? Será que não está passando por ali o ar e aí a perda de carga não vai aumentar mesmo, né? A vedação entre o filtro e a moldura, a fixação, está ok? E mais, né, o filtro é de qualidade, enfim, todas essas questões devem ser avaliadas. Ele vai chegar naquela perda de carga, ele não vai romper, por exemplo, antes de chegar na perda de carga que foi informada. E também o manômetro está calibrado. Então, assim, pessoal, eu coloquei essa frase aí que, em geral, a preditiva ela vai exigir um nível maior de conhecimento técnico de engenharia. Mas isso é bom para nós. Nós temos técnicos e engenheiros bons, e isso, com o estudo, a gente tem condições de fazer, mas dá um trabalho técnico maior. Nessa instalação também nós temos então um manômetro analógico, que o operador ele pode consultar, mas também temos um pressostato, que ele manda um aviso no supervisório. Certo? Então, se você tem uma operação à distância, com supervisório, com tecnologia, que o pessoal comentou, que o Trombini comentou, você vai precisar de instrumentação para interagir com isso. Um outro tipo de manutenção, muitas vezes se coloca dentro da preditiva, é essa chamada detectiva, né? Então, é em sistemas de proteção, pessoal, buscando falhas ocultas, né? Por exemplo, tem um sistema de pressurização de escadas. Você muitas vezes tem um ventilador pequeno que funciona constante, você tem um maior que vai atuar no sinistro. Você está fazendo um teste semanal nele, né? Você tem um teste semanal no sistema de exaustão de fumaça, ou em geradores, né? Ou então mais simples, as lâmpadas de alarmes nos painéis, né? Você também tem que prever isso no seu plano. Muitas atividades dessas podem ser feitas pela operação. Não necessariamente tem que ser um plano de manutenção. Notem que eu já estou misturando a operação aqui, mas é que é um negócio interligado mesmo. Para terminar a manutenção, né, tem a questão da engenharia de manutenção. Que seria não apenas consertar continuamente, né, procurar causas básicas, modificar situações permanentes de desempenho, interferir nas compras. Aqui entra a questão dos filtros. E aí existem diferentes ferramentas aí de manutenção, a parte do FEMEA, de análise de falha, a parte da manutenção centrada em confiabilidade e a parte da análise de causa raiz, né? São programas para serem implementados na manutenção para que ela possa melhorar. Fora esses itens, pessoal, de tipos de manutenção, árvores de equipamentos, né, o cadastro, tem informações e imagens armazenadas, a questão da identificação dos equipamentos em campo, eles terem um tag, histórico de serviços, né, gerar esses históricos através das ordens vinculadas às máquinas. Muito importante a manutenção criar os seus procedimentos operacionais, né, com níveis, padrões de qualidade para a execução das tarefas, né, e fazer treinamentos periódicos. Gestão de sobressalentes, né, você tem, sei lá, 100 fan coils, você tem que saber quantas correias você vai manter no seu estoque, polias, algum motor, né, porque você vai ter alguma corretiva não planejada, né, e aí você vai precisar de um tempo de resposta rápido. E aí, antes aqui, essa questão do estoque mínimo, né, isso que é muito importante, definir esse estoque mínimo. A definição dos planos propriamente ditos, né, a questão de um software, muito importante para gerenciar isso tudo, né, a questão dos ativos, os serviços, os planos, emitir as ordens. E aí já coloquei aqui o símbolo do PDCA, da melhoria contínua, porque, assim, pessoal, eu sei que isso que eu estou falando aqui é tentando chegar no ideal, né, e na prática a gente sabe que não é, muitas vezes não é assim. Mas eu acredito que o profissional ele tem que conhecer o ideal, né,
Até porque se ele tiver a oportunidade de fazer da maneira melhor, ele vai conseguir fazer, né? Então, a questão da melhoria contínua, ela tem que estar presente, porque você, em um único evento, você nunca conheceu a instalação, você vai lá e faz um PMOC. Você não vai ficar perfeito, né? Então, conforme o histórico é gerado, se aprende cada vez mais e, consequentemente, planos podem ser revisados, sobressalentes, melhor definidos, procedimentos operacionais revistos. Então, ela é uma coisa contínua, certo? E agora, para migrar para a parte de operação, eu quero comentar, na verdade eu já falei, né, que a operação participa muitas vezes das atividades, em especial da coleta de informações que vai ser usada pela manutenção. Eu sei que muitas vezes a equipe é a mesma, tá? Mas outras vezes não é. E aí precisa dessa integração. Então, na parte dos planos preditivos e detectivos, as informações podem ser registradas no supervisório e a manutenção utilizar elas. Ou nem sempre você vai ter uma instalação tão moderna, mas você pode ter uma rota operacional que o operador anota parâmetros. Testes operacionais para falhas ocultas. Ou rodízio de equipamentos. Por exemplo, você tem um shopping com 2 chillers, no verão funcionam os 2, no inverno funciona um, por exemplo. E um deles é mais eficiente. A operação vai priorizar o mais eficiente. Mas o chiller não pode ficar muito tempo parado. Certo? Então, é interesse da manutenção, mas a operação pode fazer esse rodízio. Então, operação e controle, né? A parte de operação, pessoal, na verdade, ela está muito ligada, né, na manutenção, como eu falei, e ela é muito de questão de organização interna, né? Por exemplo, nós temos que ter um manual de operação, né? E esse manual ele deve ser entregue no as-built, no conforme construído. Isso, inclusive, está previsto nas normas, na 16401 e na norma de qualidade do ar também está previsto. Além de um manual de operação, nós temos que ter procedimentos para atividades mais específicas, como, por exemplo, as rotas, o que o operador vai registrar, onde ele vai anotar, vai ser numa planilha, qual que é o limite que, se ele identificar, ele tem que... Qual que é o limite que ele teria que avisar a manutenção? O approach do chiller chegou em tanto, agora eu tenho que avisar, certo? A parte de solicitações de serviço, as pendências da operação ficarem registradas. E, é claro, a parte de treinamentos. Tá? É um pouco difícil falar muito em detalhes de operação, então eu vou citar alguns materiais. Esses materiais da ASHRAE, eles estão disponíveis gratuitamente por causa da questão da Covid-19. A associação disponibilizou muito material de graça, então aqui está o endereço. Esse guia aqui, por exemplo, ele traz sequências de operação típicas para instalações de ar-condicionado. Esse outro documento, ele fala sobre preparar o manual de operação para uma área de facilities. Então, muito conteúdo, né? Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois, né? Tem também, pessoal, a Cristiane falou, né, na Legionella, tem um guia aqui também falando sobre as doenças causadas pela Legionella. Então, para quem vai trabalhar aí com sistemas de água gelada, com torres de resfriamento, com condensação à água. E aí, para ficar mais fácil assim, de falar sobre isso, eu trouxe um exemplo aqui de operação e controle, certo? Para tentar explicar melhor, né, como que é na prática, como que eu vejo na prática essa questão da operação e do controle. Tá? Então, por exemplo, um chiller centrífugo com variador de frequência, né, condensação à água, capacidade de 400 TR, tá? E nessa planta a operação já faz uma inspeção de rota 3 vezes ao dia, uma em cada turno, certo? E aí a manutenção quer
controlar melhor o desempenho desse equipamento. Então, dentre os parâmetros que já eram verificados pela operação, solicitou-se que fosse realizada também a aquisição de parâmetros de desempenho, diretamente da interface homem-máquina, em cada inspeção operacional. Então, por exemplo, o operador também registra a potência. Claro que, se você tiver um supervisório moderno, isso já pode vir automático, mas nem sempre é assim. Então, o operador registra a potência, registra temperaturas de água de entrada e saída do evaporador. Aí o engenheiro estuda isso e com essas informações e sabendo se a vazão de água do evaporador, ou ele pode aqui estimar um valor com base no projeto, né? O ideal seria ele medir isso, mas ele consegue uma maneira de medir uma vez. E se for um chiller com vazão constante, a tendência é ela se manter no evaporador, vazão constante. Pode-se medir a eficiência instantânea do chiller. Então eu posso medir o COP aqui, ou o kW por TR, né? Normalmente é mais usado para água gelada. Então, a partir do momento que a operação começa a registrar e a gente tem o desempenho desse equipamento, um histórico é gerado, tanto a operação quanto a manutenção passam a conhecer melhor o sistema. Então, o desempenho do chiller pode então ser avaliado com relação a outras variáveis, como, por exemplo, o approach do condensador e do evaporador, que vai medir a eficiência do trocador de calor. E aí você vai ver quanto que isso está impactando na eficiência do chiller, ou também com relação à temperatura de condensação das torres, por exemplo. Vale a pena eu gastar mais na minha torre para economizar no meu chiller? Então, como resultado desse trabalho, pessoal, a gente conseguiu aí muitas medições em diferentes dias, com diferentes temperaturas externas, com diferentes temperaturas de água de condensação aqui no eixo X, e aqui no eixo Y, o valor de kW por TR do chiller. Tá? Então assim, pessoal, a gente viu claramente aqui que com temperaturas de condensação menores, a eficiência melhora muito. Né? Esse índice aqui, quanto menor, melhor, significa que eu estou gastando menos kW de energia elétrica para cada TR do chiller. E a gente mediu aqui um valor médio para os chillers, com um COP em torno de 5.9, que seria 1 kW por TR de 0.6. E para a CAG toda, colocando nessa conta bomba, torre de resfriamento, a gente já tem um valor para a CAG também, de 0.8. Então esse é o tipo de estudo que a gente consegue gerar com operação em controle. Claro que aqui eu estou falando de desempenho, tá? Mas pode ser também com relação à qualidade do ar, enfim. Mas é basicamente, para finalizar, coloquei essa frase, né? O que não é medido não é gerenciado. Eu acho que isso resume essa questão do controle. É a questão de você medir e gerenciar essas informações. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado. Eu fico à disposição, né, aqui estão os meus contatos. Tá? Muito obrigado.